João capítulo 6, no verso 2 diz assim: Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Aí eu coloquei aqui dois versos de Marcos 6, o 36 e o 37. Que ajuda a complementar com o que a gente vai estar trabalhando. Diz assim: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer. No João 6,11 a gente vai terminar dizendo assim: Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. No final todo mundo comeu, ainda sobrou 12 cestos que os apóstolos levaram com eles. Nesse primeiro momento nós percebemos um cristianismo conectado com as pessoas, próximos das necessidades de todas as pessoas que se aproximam dele, que eu chamaria um cristianismo próximo do chão, uma religião que está plantada num tempo presente, que pensa as questões presentes, que recebe as dores presentes e que age, está faltando comida? Vamos agir para sanar essa fome, trazendo comida, fazendo caridade ou fazendo alguma coisa que resolva essa circunstância. Tá muitos doentes, então vamos trazer alguma circunstância aqui, de repente vamos orar pedindo libertação, porque Deus vai agir, Deus vai derramar milagre, vamos fazer algum momento de trazer remédios, de indicar profissionais para que possam curar as dores das pessoas. Então, até hoje em dia a gente percebe que isso acontece, a multidão chega no culto, e tem um momento do culto para contemplar esses pedidos, essas necessidades, e cada um chega com a sua dor. Alguém chega com os parentes no hospital, alguém chega com, um desemprego por muitos anos, pedindo que Deus abra uma porta. Tem pessoas que chegam com crises emocionais fortíssimas, precisando que Deus dê um alívio na alma, e assim vai de todas as formas possíveis. Chegam no culto e o pregador, o pastor, ele vai orar a Deus para que Deus derrame o milagre da multiplicação, para que Deus derrame o milagre da cura, para que Deus faça alguma coisa. E se não for no culto que isso acontecer, que seja de outras formas e outros projetos da igreja, atenda às necessidades daquela comunidade que ele está implantado. Esse cristianismo é aquilo: se chegou com fome, Jesus vai dizer: Filipe, dê-lhes voz de comer. Mas Jesus, como é que nós vamos fazer isso? Vamos derramar um milagre, vamos fazer alguma coisa. A pessoa chegou desempregada, vamos resolver isso. Porque religião que não resolve os problemas que estão acontecendo em volta dela é uma religião fraca. Tiago já dizia, A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é cuidar dos necessitados, é estar próximo das pessoas que estão sofrendo. A gente recebe duas revelações em relação a isso. A primeira revelação é de que Deus é gracioso e misericordioso, que Ele se importa com o povo que está sofrendo. Deus não é insensível à dor do ser humano, não é insensível à dor social, e o sofrimento do mundo incomoda Deus a ponto dele agir com misericórdia e graça na vida das pessoas. A segunda coisa é que ele deseja que a sua igreja, que a manifestação da sua fé, da fé cristã, se manifeste sempre a nível do solo, tendo um impacto social, que as pessoas possam dizer: rapaz, aquela fé é relevante. Se aquela igreja sumisse daquele lugar, quanta coisa ela deixaria de abençoar, porque ela ajuda aqueles meninos com reforço escolar, ela ajuda aquele pessoal que estava desempregado, ela ajuda os doentes, ela é um grande auxiliador da promoção humana da sociedade. Por quê? Porque Deus se importa com o que está acontecendo entre nós, e a sua igreja também se importa, e eles vão fazer o possível para ajudar as pessoas. Então, segundo essa reflexão, quanto mais igreja tiver na sua rua, melhor o seu bairro vai ser, melhor a sua comunidade vai ser, menos problema ela vai enfrentar. Se isso não está acontecendo, talvez você tenha que refletir que essa igreja está precisando refletir mais esse cristianismo do solo, Ela está precisando agir mais para ajudar a comunidade a crescer, a se desenvolver, a ficar cada dia melhor. Mas então a gente vai ver nesse texto, uma vez que a gente definiu essas questões, a gente vai ver nesse texto o João, no capítulo 6, no verso 14, dizendo o seguinte:
Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A religião, a nível do solo, nós já definimos ela como misericordiosa, graciosa e capaz de ser relevante socialmente ao auxiliar para sanar as dores e necessidades da nossa sociedade. Então isso aí já está definido, não precisamos criticar isso nesse sentido. Está aqui, está posto, resolvemos isso. Mas acontece que às vezes as necessidades são grandes, a vontade de multiplicar é grande, a vontade de ter poder para ajudar mais pessoas é grande e as pessoas vão começando a pensar: e se a gente tivesse mais poder? E se a gente tivesse mais dinheiro? E se a gente tivesse mais estrutura? E se a gente tivesse mais gente? E se a gente tivesse mais igrejas espalhadas por toda essa cidade? E se a gente tivesse mais bispos, pastores, estruturas e reis e políticos em cadeiras de poder para poder nos ajudar a resolver todos os problemas que existem na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa rua, nas pessoas, e mesmo que as pessoas não queiram, porque a gente pode forçar elas através do poder. Vamos implementar uma ditadura cristã, né? Vamos pegar um rei e botar ele à força lá em cima, e ele vai fazer leis, vai fazer decretos, que todo mundo tem que adorar a Deus, e quando todo mundo adorar a Deus, ele vai derramar milagre que é muito grande aqui, rapaz. Vamos fazer o seguinte: quanto mais poder a gente tiver, mais ajuda a gente vai ter. Então o que acontece? Vamos ter mais poder. Mesmo que a gente rompa alguma barreira fazendo isso, o importante é que a gente está fazendo isso pelo bem. Não importa os meios, vamos fazer. Quer mais dinheiro? Bom, vamos pedir para o pessoal da igreja: dê mais dinheiro, dê mais dinheiro, dê mais dinheiro, que Deus vai abençoar. Vocês estão sofrendo porque não deram dinheiro. Então vamos falar, gente, porque a gente consegue mais dinheiro, a gente ajuda todo mundo e de alguma forma isso vai ficando, né, uma quimera, um bicho estranho, que Jesus diz assim: rapaz, isso aí não era o que eu estava querendo não. Isso aí está esquisito. Isso aí não está revelando a minha palavra, que o meu propósito. Eu tinha um propósito em fazer esses milagres. Eu tinha um propósito na pregação que eu estava fazendo com eles antes da multiplicação. Eu estava aqui falando sobre um tipo de evangelho, mas parece que as pessoas entenderam alguma outra coisa, se distanciaram da palavra que eu estava falando, estão começando a criar uma estrutura e um poder que isso aí corrompe, gente. Isso aí não é pela força, nem por violência, nem por espada, nem pelo poder que a gente vai fazer essa transformação do evangelho. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer o seguinte: vocês já não estão mais frutificando. Então, você estava aqui falando, parece que vocês não estão mais me escutando. Eu vou me embora, porque o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Vou para o monte, vou cuidar dos meus discípulos e vou para outra cidade. Vou lá para Cafarnaum. Então Jesus quis ir embora, disse: não, já deu. Acabou o milagre. Pronto, vai. Todo mundo aí vai para suas casas, entende quem quis entender, quem não quiser entender, beleza, tchau, vamos embora. Foi embora. Quando Jesus foi embora, ele levou com ele os seus milagres, as suas curas, levou com ele tudo, né? Quem é que faz o milagre? Era Jesus. Quem é que trazia o pão? Era Jesus. Quem é que curava os doentes? Era Jesus. Aí ficou a religião. A religião dizendo assim: rapaz, tá chegando gente todo dia aqui, rapaz. Tá chegando gente para curar, tá chegando gente com crise no casamento, tá chegando gente assim que tá precisando de dinheiro, tá gente precisando de emprego, gente precisando, sabe, resolver problemas familiares. Rapaz, é necessidade em cima de necessidade, é dor em cima de dor. Esse mundo tá caótico, esse mundo tá cheio de problema. Cadê o Deus que abençoa? Cadê o Deus do milagre? Cadê o Deus que manda o poder, que liberta, que abre porta? Sabe, o Deus que está sarando a minha rua, que está educando meus meninos, que está deixando tudo melhor. Eu estou doente. E cadê o milagre da cura? Deus? A nossa religião do chão, a nossa religião das necessidades humanas. Cadê? Você foi embora aí. Volta aí. A coisa ficou difícil. Para a religião a nível do solo, quando o milagre cessa, a coisa fica difícil. Porque eles viviam em torno de resolver necessidades e contavam que o milagre ia vir para resolver isso. Na hora que Jesus sai, cadê o poder? Cadê o rei que a gente ia colocar no poder político para resolver todas as coisas? E por que não está resolvendo? Por que o milagre não está chegando? Essa religião, a nível do solo, recebeu mais demandas do que ela podia lidar e não estava recebendo uma cota de milagres suficiente para resolver todos os problemas. E isso causou uma crise com Deus, com Jesus. E ele foi lá, a religião foi lá resolver com Jesus. Jesus,
Cadê o milagre? O pessoal pegou os barquinhos, entraram nos barquinhos, foram até as outras margens, foram conversar com Jesus, dizendo: Jesus, você foi embora? A gente queria fazer você rei, a gente queria criar uma estrutura aqui para resolver a fome no mundo, a gente queria multiplicar o pão, cadê você, Jesus? E Jesus começou a responder eles da seguinte forma. João capítulo 6, no verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. E isso que Jesus falou é fortíssimo. Ele falou o seguinte: eu estava fazendo um milagre, o milagre tinha um propósito, eu estava pregando junto com o milagre e revelando esse propósito, mas vocês se reuniram em torno de mim com o único foco de resolver necessidades. E acontece que, ao focar única e exclusivamente nas suas necessidades, vocês deixaram de prestar atenção no propósito que o milagre estava revelando. E passaram a viver em torno de mim única e exclusivamente para conseguir o seu pão, e não mais para escutar a palavra que eu tinha para passar para vocês, que era muito relevante, que vocês não estão nem sabendo o que eu estava falando. Tem muita gente entre vocês, eu estou elaborando em cima, que comeu o pãozinho lá quentinho que eu mandei para você com peixinho, tá todo mundo satisfeito, barriga cheia. Mas se eu perguntar o que eu estava falando, não sabe nem repetir uma frase. Gente que eu poderia estar pregando budismo, eu poderia estar pregando Maomé, eu poderia estar pregando a ideologia da energia quântica, eu poderia estar pregando alienígena, eu poderia estar pregando o Terra Oca, né? Pega uma doideira aí. Podia estar pregando ET Bilu, podia estar fazendo qualquer coisa. Essa pessoa estaria de boa com qualquer argumento que eu estivesse falando, conquanto que o pão tivesse na mesa dela. Porque se você me der o pão, eu digo amém até para o Satanás. Evangelho é mais do que o pão, e nem só de pão viverá o homem, galera. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Estão conectados muito em resolver necessidades individuais e não estão prestando atenção no evangelho que está sendo pregado. Vocês estão muito parecidos com Isaú. O Isaú que tinha uma primogenitura para prestar atenção, tinha algo precioso e grandioso, mas sem dar importância para as coisas preciosas, trocou tudo isso por um prato de lentilhas. E vocês, com foco no pão, estão trocando toda a vida de vocês por resolver necessidades rápidas e pontuais. Eu já contei essa história outras vezes para você, mas eu vou falar ela de outra forma, com algo recente que aconteceu. Quem trabalha com rede social, com um grande número de pessoas de massa, sabe que elas funcionam mais ou menos assim. Se você falar algo que o povo quer, que o povo vai receber uma bênção, que o povo tá querendo, tá desejando, o seu vídeo vai explodir de visualização. Se você falar algo, mesmo que seja importante, mas que o povo não considere que atinge diretamente a necessidade dele, ele abandona o seu vídeo na hora. Então, sempre as pessoas vão falar: você quer trabalhar com rede social, você quer ter visualização, você tem que atingir a dor daquela pessoa, você tem que entregar o que ela quer, né? E eu conheci um pastor que estava chegando aí, estava falando que estava fazendo seus vídeos, né? Estava alegre com essa divulgação e fez alguns vídeos que deram um bom resultado. Ele falou do pão, falou da cura, falou de tudo isso que as pessoas precisam e querem do milagre, né? Das manifestações da dor delas. Mas chegou um dia que ele disse que ia lançar um vídeo maravilhoso, que tinha feito um vídeo que era o evangelho purinho, o evangelho transformador, o evangelho do céu, o evangelho da vida eterna, o evangelho assim, purinho, né? Raiz. Lançou o vídeo, ninguém quis assistir. Foi o vídeo mais fraco do canal, foi o vídeo que flopou, né? Como diz os jovens falam assim, flopou. Aí veio falar comigo: Felipe, o que aconteceu? Foi o YouTube que estava me boicotando? Foi o Instagram que não entregou meu vídeo porque eu tenho tantos inscritos, ele não integrou? Vamos fazer um título novo, faz um título novo, faz uma capa nova, né? Ajeita aí para dar certo, porque o problema foi que as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. E depois de idas e vindas, o vídeo flopou mesmo. E eu comecei a tentar ensinar ele algo que já vinha de muita experiência minha. Fui tentar falar com ele assim: amigo, deixa eu te explicar.
pela experiência que eu tenho, que as pessoas, aprenda isso, eu vou falar isso com a sabedoria de quem viu a vida. As pessoas, a grande maioria delas, só querem saber delas, sabe? Só quer saber da minha dor, do que isso vai falar para mim, do que isso resolve minha vida. Elas são muito utilitaristas, muito individualistas. E a maioria das mensagens que você falar que tem a ver com esse cristianismo no solo, tipo, Deus vai vir com a sua causa, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai multiplicar teu pão, né? Toda vez que você atingir essa dor que está no coração das pessoas, elas vão reagir de forma positiva e vão clicar no seu vídeo. Não é questão de algoritmo, não é questão de YouTube, não é questão de título nem nada. É porque você está entregando pão, como foi a primeira parte que a gente explicou. Mas muitas vezes você quer explicar que esse pão tem uma natureza muito mais profunda, que tem, sabe, coisas no evangelho que precisam ser ditas, que os milagres ou as manifestações terrenas estão apontando para essas coisas eternas e maravilhosas. E você vai perceber que as pessoas não vão se conectar com esse ensino, não querem saber desse ensino, porque tira um pouco o foco do que você tem para mim, para levar o foco para Deus, para o projeto de Deus, para as soluções maiores que Deus propõe. E você vai perceber como o povo está fraco nesse sentido. Como o povo está preso na sua temporalidade, na sua pequenez, na sua transitoriedade e esquece das verdadeiras palavras e profundidades do Evangelho. Por isso que o povo não quer te escutar. Não é por causa de um algoritmo. É porque estão muito focados no utilitarismo da fé. Mas o pregador, meu amigo, não acreditou muito em mim, ainda está lá fazendo aqueles títulos bem chamativos para ver se consegue atrair as pessoas para o seu evangelho raiz. Jesus não estava enganado, Jesus estava dando aqui a real e eu vou continuar com os argumentos de Jesus com vocês. Diz assim João 6, no verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. No 30 diz assim, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e criamos em ti? Que farás? Então o povo, Jesus começou a tentar fazer o trabalho de ensinar verdadeiramente a palavra que ele queria dizer para o pessoal. Olha, vocês estão vivendo num evangelho, num trabalho perecível, transitório, e eu estou querendo ensinar para vocês algo muito maior, muito mais eterno, muito mais profundo. Aí o povo, em vez de entender, cair em si, mudar a atitude e ouvir Jesus, começaram a fazer um joguinho de estratégia com Jesus, dizendo assim, é verdade, Jesus, você está certo, mas faz o seguinte, faz um sinal para tu provar que tu é isso mesmo, bota mais pão para gente. Então, o povo, no fundo, estava usando as palavras de Jesus para testar Jesus e conseguir mais milagre para resolver os problemas dele. Jesus era um instrumento utilitário, Deus era um instrumento utilitário. O que eu tenho que fazer para fazer Deus me abençoar mais? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar mais dinheiro, eu tenho que falar isso, eu tenho que ir para a campanha tal. O que eu faço para manipular Deus, para que Deus consiga me dar mais pão? Faz aí um milagre. Então, acabaram de ver milhões de milagres, acabaram de ver milhões de curas, acabaram de ver milhões de multiplicação de pão. Mas o importante não é o pão de ontem, é o pão de hoje. Então, mas Jesus, você é mesmo Jesus? Você é mesmo Deus? Você é mesmo bom? Então faz um milagre aí para me ver. Mas eu não fiz milagre ontem, mas eu quero ver de novo, quero ver hoje. Aí continua dizendo assim, 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Vê que eles estão com a estratégia de invocar um milagre do passado para constranger Jesus a continuar fazendo o milagre do pão hoje. Assim, você fez o milagre do pão ontem, mas deixa eu dizer o seguinte, Jesus, se tu é bom mesmo, se tu é filho de Deus mesmo, se tu é tudo isso que tu está dizendo, deixa eu dizer um negócio, Moisés veio aqui outra época e deu pão todo dia. Tu não era para ser melhor que Moisés? Tu não está trazendo aí uma nova aliança? Tu não está sendo o cara poderoso? Então tu tem que fazer melhor que Moisés, Jesus. Tu tem que trazer pão todo dia. Veja como o público ele se estabelece com argumentação para manipular, não para receber o verdadeiro pão da vida, mas para continuar recebendo aquilo que lhe interessa. Por isso que muitas vezes eu converso com vocês sobre como é difícil para alguém que fala, para alguém que está em rede social, para alguém que está falando para as pessoas,
lidar com a necessidade da multidão, porque a multidão fica tentando nos normatizar para se encaixar naquilo que ela quer. E o pregador às vezes fica nessa tensão entre dar o que o povo quer ou dar o que ele precisa, porque o público é forte, o público diz, por que você não fala daquilo que eu quero ouvir? Porque aquilo não é o que você precisa, mas eu quero aquilo, entendeu? O outro pregador do outro dia aqui falava aquelas coisas, você não fala. Aí diz, Moisés, ter passado, comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Aí Jesus foi explicar para eles de novo. Não sei como é que Jesus tinha essa paciência, mas ele vai explicar. Diz assim, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Presta atenção como Jesus ele tenta sair do utilitarismo, do pão corriqueiro, do transitório, para trazer a verdade eterna, o pão que desceu do céu, né? Deus, Jesus, a manifestação do Filho de Deus, e o pessoal querendo saber do pão, do maná. 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus vai demonstrar que a religião a nível do chão tem um grave problema. Qual é o problema? Ele vai começar a mostrar que a argumentação do pessoal estava um pouco falha. Veja só, vocês estão falando de um povo que recebeu pão todo dia. E cadê esse povo? Morreu todo mundo. Porque se pão todo dia resolvesse alguma coisa, o povo não teria morrido. E esse exemplo nem é tão bom, porque esse povo era considerado na Bíblia um dos povos mais rebeldes, inclusive um povo que recebeu o maior número de manifestação e ainda assim foi extremamente rebelde. E um povo que recebeu as leis eternas, que recebeu princípios eternos e que também não adiantou ter recebido todo aquele néctar da lei, porque mesmo recebendo pão todo dia, se tornaram rebeldes e não foram fiéis. Porque o pão todo dia não deixa as pessoas fiéis. E mesmo que você diga, mas Moisés foi um cara grande e ungido. Mas digo a vocês que o milagre não foi feito por Moisés, foi feito por Deus, porque Deus é quem envia o pão. Então não é questão de ter um ungido maior, que faça mais pão, que sente na cadeira dos reis, porque no fundo é Deus quem faz, seja com ungido, seja sem ungido, seja do profeta que vocês querem, seja que não. Só que vocês precisam entender algo muito mais profundo do que vocês não estão querendo entender, porque não estão me ouvindo falar com vocês. Presta atenção. É Jesus, vou explicar para vocês um pouco o que Jesus está querendo dizer. Desde que o ser humano caiu no Jardim do Éden, e que ele recebeu uma condenação, que ele, para poder se alimentar, para poder comer, para poder viver, ele vai ter que fazer isso através do sofrimento com o suor do rosto, e que o mundo vai militar contra ele, produzindo ervas daninhas, e que veio uma condenação da morte sobre a sua vida, né? E por isso que nós morremos, porque nós pecamos, e que essa cobiça louca, que é a carne, penetra em nosso coração, e desde então o ser humano tem construído estruturas adoecedoras que matam, que sofrem, que causam dores na sociedade, que esse mundo está sujeito a um sofrimento. E esse sofrimento é a obra que eu estou vindo aqui para tentar sanar, para tentar resolver, para tentar reconstruir essa ligação do homem com Deus. Então o que eu quero fazer é algo muito mais profundo e algo muito mais eterno. Mas para resolver isso, não é dando pão todo dia que resolve. Aliás, talvez isso faça até vocês ficarem mais alienados. Porque se eu der um pão hoje, se eu fizer um remendo hoje, se eu resolver uma dor hoje, eu não estou resolvendo, sabe, o problema fundamental, que é um mundo adoecedor, que é um mundo que gera dores, que é um mundo condenado pelo pecado, que é um mundo que está sob as condenações da morte. Veja, o pão que desceu do céu é o projeto de Deus, que vai perdoar os pecados através do sacrifício de Cristo e nos reconciliar com o Pai.
E assim nós vamos ter livre acesso para que o Pai venha morar dentro de nós. E assim a gente possa ressignificar essa dor do nosso coração e achar nela cura, para que a gente possa frutificar a paz e o reino de Cristo e transformar a sociedade por meio do sinal do reino que vem habitar no meio de nós. Mas ainda assim isso será provisório, porque no fim dos dias, aí sim, Deus vai refazer a própria realidade caída, porque todas as dores da natureza e os reflexos sociais das dores que vivemos é fruto desse pecado do ser humano, é reflexo do pecado do ser humano. Mas quando Deus refizer toda essa realidade, quando Deus refizer os corpos humanos, né, um novo corpo que nós vamos receber incorruptível, quando nós vivermos na eternidade prometida por Deus, aí esse sofrimento vai acabar. Aí sim, naquela época, as coisas serão diferentes. Aí sim, toda essa dor que vocês ficam imaginando que podem ser resolvidas por ações que vocês vão fazer paliativas, aí sim será totalmente resolvida. Enquanto vocês não perceberem que vocês precisam ser salvos, que vocês precisam se arrepender, que vocês precisam ser reconciliados com Deus, vocês vão apenas receber paliativos. Mas pode ser que esse paliativo não resolva e no final você morra. E o pior de tudo, viva uma morte eterna. Agora eu peguei, foi o universo todinho e coloquei, joguei na cara de vocês, né? O universo da fé todinho, as doutrinas todinho, misturei tudinho, joguei no teu colo, né? Aí você tá se virando aí para tentar entender tudo ao mesmo tempo. Mas se você já me escuta há um tempo, você vai pegando ela nas pregações aqui e acolá, você já tem esse quadro um pouco mais formado. Você só teria mais dificuldade se você nunca ouviu sobre essas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que parte da experiência significativa da fé será solucionada durante essa vida, com os sinais do reino, com as manifestações do reino, com a misericórdia e a graça de Deus. Ou seja, nós vamos experimentar um pouco do reino através dos sinais, dos milagres e das ações de Deus na nossa vida, e cada um de nós tem um testemunho para contar, dizendo que a religião do solo funcionou. Em algum momento da nossa vida, nós fomos ouvidos por Deus, nós recebemos um milagre, nós recebemos uma porta aberta, nós vivemos uma vida mais confortável porque Deus nos amou, Deus nos ajudou, Deus nos estendeu a mão, nós recebemos uma cura, nós recebemos um livramento e podemos testemunhar: Deus é bom, porque Deus agiu na minha vida em 1999, porque Deus agiu no meu casamento em 2015, porque Deus fez uma obra na minha vida. E essa religião do chão na nossa vida, nos pés no chão, diz: Deus é bom, Deus age na nossa vida, Deus age na nossa sociedade, Deus age na história, e eu sou feliz porque Deus sarou a minha vida. Mas também é verdade que boa parte da experiência da vida está envolto a sofrimentos que nunca cessam, está envolto a desigualdades que permanecem durante muitos séculos, está envolto a pobrezas que insistem em se manifestar perto de nós, em nossa família, em nossa cidade, quem sabe até em nossa vida. A ser um crente fiel e viver desemprego, a ser um crente fiel e viver crise no casamento, a ser um crente fiel e viver problemas de saúde. Muitos cristãos maravilhosos morreram antes de envelhecerem, morreram antes do tempo, morreram, sabe, ainda tendo grande potencial para realizar nessa vida. Você sabe que o sofrimento ainda está no meio de nós, por mais que tenhamos testemunho da ação de Deus. Por isso, essas duas coisas estão coexistindo conosco. É o cristianismo que age, que sara, que cura, que multiplica o pão, mas também a necessidade, o sofrimento e a dor ainda permanecem, porque nem sempre o milagre atinge e soluciona todas as áreas da nossa vida. E quando isso acontece, quando a dor chega, quando o sofrimento surge, quando a fé se manifesta no meio da dor, nós aprendemos a entender o seguinte: que este mundo ainda não é o mundo que Deus quer fazer para nós, quer produzir para nós, quer transformar para nós. Que nós ainda estamos vivendo num mundo caído pelo pecado e que o projeto de Deus está para além desse transitório. Que nós ainda vamos morrer, mesmo comendo pão todo dia. Que nós ainda vamos ficar doentes, mesmo Deus tendo curado a gente 2 ou 3 ou 4 vezes no passado. Que ainda vamos ter problemas com as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, Deus vai agir, mas esse mundo ainda não é o alvo que ele pretende. Por isso, ainda temos uma boa dose de sofrimento que nos lembra que Deus é Deus e que nós somos finitos e nós somos pó. De que Deus tem uma vida eterna para nós, que aí sim será um lugar sem o sofrimento e o choro que ele tem preparado.
mas ainda não é agora. E o sofrimento que observamos agora nos faz olhar para a vida eterna, para o além, para a eternidade. E esse sofrimento também nos faz olhar para Deus e entender que o milagre não é a solução definitiva, é apenas uma ação pontual no hoje, mas que Deus tem palavras muito mais profundas para falar conosco. Veja, seria como se um filho tivesse, eu vou usar uma ilustração aqui para resumir um pouquinho dessa última parte, o que Jesus está tentando fazer. Um filho está com a cara assim, ó, no celular, ó, pá, só vendo o celular aqui, ó, pá, pá. O pai fala assim, meu filho, você já entendeu a lição de matemática? Aí o filho, aham, já entendi, pai. Aquela questão que você não estava fazendo, que o professor falou que tá ruim. O que? Questão? Fiz, pai, eu fiz a questão. Tá no celular aqui. O filho está respondendo qualquer coisa para o pai ficar calado, porque a sua atenção está o quê? Está no pão. Aí o pai faz assim, ó, tira o celular dele, assim, ó. Bom, vou deixar você de castigo, tá aqui sem o celular. Aí esse filho vai dizer, o quê? Como é que é? Meu Deus, o que está acontecendo? Você é um pai injusto, por que você faz isso? Por que você tirou o celular de mim? Aí disse, meu filho, agora me escute. Como é que tá suas notas? Como é que tá a vida? Como é que tá a fé? Como é que tá o coração? Mas cadê meu celular, pai? Não, pai, a vida é sofrimento, cara. Sou eu que pago as suas contas. Tu tá morando aqui comigo, quem tá pagando aluguel sou eu. Quem tá pagando a comida que tu come sou eu. Quem tá pagando a roupa que tu come sou eu. Quem tá pagando o celular sou eu. Agora me escute um pouquinho, tira um pouco o celular do rosto. Escute o que eu tô dizendo. Às vezes o sofrimento dessa vida é Deus tirando o celular do rosto, tirando a ilusão de que essa vida é o sentido fundamental de todas as coisas, e dizendo, amigo, deixa eu te mostrar um negócio, essa vida é corrompida pelo pecado. Você está entendendo? Ainda que você tenha um prazerzinho nessa vida, uma felicidade, porque vive numa bolha, olha o mundo à sua volta. Deixa eu fazer você experimentar um pouquinho dessa dor. Está vendo a doença que você está passando? É a dor que milhares de pessoas estão passando. Esse mundo precisa de salvação. Porque o projeto que eu tenho ainda não chegou, mas esse povo está perecendo nos seus próprios pecados. E você também é um homem pecador. Preste atenção nisso. Tire a sua ilusão de filho do papai que está vivendo dentro de uma bolha. Preste atenção que esse mundo é difícil, é caído e que você ainda está lutando e correndo uma corrida para que você chegue no final e diga que guardei a fé, cumpri a carreira, que nem Paulo falou. Mas quando eu falo desse cristianismo acima das nuvens, transcendente, isso não significa que eu estou falando de um cristianismo alienado das questões, das necessidades do solo, certo? Eu não estou dizendo para a igreja agora ficar só no esférico e pensando assim, no céu, e esquecer tudo que está acontecendo aqui embaixo, até porque Jesus nunca foi assim. Jesus sempre estava no meio do povo, ensinando os apóstolos a viver no meio do povo, evangelizando o povo, comendo com o povo, curando o povo, andando no meio do povo. Então, cristianismo se acontece no nível de baixo, no chão. Mas o transcendente, a gente precisa entender que ele... Eu vou ler um versículo para você compreender. A partir desse versículo eu vou desenvolver aqui uma questão de como esse transcendente, ele tem muito a ver com a religião do chão. Preste atenção que diz assim, João 6, no verso 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando nós começamos a compreender a obra de Cristo e que vai permitir a presença do Espírito Santo dentro de nós, quando nós vivemos essa transcendência, pararmos de pensar apenas numa religião onde a gente vai ali para usufruir um pão, mas começar a entender que Deus está reconciliando a gente, né? Jesus está reconciliando a gente com Deus, e isso vai fazer com que Deus reconstrua a minha própria natureza. A gente vai perceber que agora eu vou voltar ao nível do solo, mas eu vou voltar com uma nova compreensão, com uma nova atitude, com uma nova mentalidade, sendo enviado pelo próprio Cristo que habita em mim. Então eu vou chegar, em vez de viver uma religião pensando, o que eu tenho para receber? Cadê meu pão? Cadê o que eu preciso? Cadê Deus me dê as coisas?
eu vou ser, na verdade, um enviado de Deus, um embaixador de Deus nessa terra, porque eu primeiro precisei subir acima das nuvens, compreendi e recebo a presença de Deus e sou enviado por Cristo para essa terra, e agora eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho talentos, eu tenho, sabe, eu sou mordomo fiel, como diz a palavra de Deus, de tudo que Deus colocou na minha mão, eu estou nessa terra para ser sal e luz. Então a mentalidade é transformada grandemente. Eu não estou indo para a fé para obter um benefício, mas para ser o benefício para as nações, para a vida, para os outros. Eu vivo agora para ter uma missão de vida, para viver a vida que Deus quer que eu viva. Muitas vezes a gente percebe em religiões mais espiritualistas que eles tentam muito traçar como é que é o mundo de lá. E lá, o mundo de lá tem isso, e o mundo de lá é assim, e o mundo de lá eu vi acontecer tal coisa, né? E aí, muitas pessoas que seguem essa religião, elas ficam pensando assim, rapaz, eu queria viver nesse mundo do outro lado, eu queria viver nesse mundo transcendente que eles dizem, eu queria viver nessa coisa que eles dizem que é maravilhosa. O cristianismo não se estabelece dessa forma. Ele diz o seguinte, você vai transcender um pouco, entender um pouco da eternidade, para que você volte com a consciência de que seu lugar nessa terra é produzir uma missão. Enquanto muitas pessoas querem nem mais viver colado nesse chão, querem ir embora logo, o cristianismo diz, não, você vai voltar. E você vai voltar e vai fazer o que Deus quer que você faça. Você vai ser um agente de Deus nessa terra, você vai ser Cristo nesse mundo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, a transcendência cristã é um subir para voltar. É um entender para se colocar melhor. Não é para se alienar. Cristão que fica saindo do mundo, indo morar no sítio isolado porque não quer mais contato com ninguém, que quer se isolar até o arrebatamento chegar, isso não é cristão não. Cristão está no meio do povo. Cristão está curando pessoas, está fazendo libertação, está conversando com as pessoas, está libertando o emocional, está junto, com a consciência de que ele é Cristo nesse mundo, fazendo a obra de Deus nessa vida. E mais, a consciência dessa transcendência, porque Cristo fala pelo menos 5 vezes nesse capítulo sobre a vida eterna. E a consciência da transcendência da vida eterna, toda a obra que Cristo quer fazer e da própria reconstrução futura, não é apenas uma doutrina. Porque quando a gente vai perceber e compreender esse evangelho mais profundo, a gente na verdade está conhecendo o eterno, né? Não é que vamos parar de falar da vida eterna como se fosse um conceito de uma doutrina. A gente está falando de Deus, que é eterno. E quando nós participamos da essência de Deus, quando nós participamos, quando Deus vem habitar em nós, quando nós participamos dessa reconciliação com a eternidade que é Deus, essa eternidade também se manifesta em nós. E quando nós começamos a se entender como eternos, porque Deus é eterno e Ele habita em nós, nós estamos tendo compreensão dessa eternidade, desse absoluto, o que isso faz com os sofrimentos terrenos e transitórios e passageiros? Se você está conhecendo o absoluto e a régua eterna, e você começa a ver as coisas que são pequenas e pontuais, o que acontece com elas? Elas deixam de ser tão relevantes e de causarem tantas dores quanto elas causavam antes. Quando seu mundo é pequeno, qualquer problema é grande demais. Mas quando a sua régua, a sua referência é enorme, os problemas pequenos se tornam menores ainda. Então, a consciência do cristianismo transcendente da eternidade, do projeto de Cristo, da grandiosidade desse encontro com Cristo, vai fazer com que as dores transitórias fiquem menores e mais fáceis de você lutar contra elas, de lidar contra elas. Até porque uma das consciências que você vai ter é, se o mundo é passageiro, se o pão que eu como, amanhã já vou ter fome de novo, né? Se as coisas que acontecem aqui, mesmo a cura que é recebida, amanhã precisa ser curado de novo. Você sabe que Deus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo, né? Então você sabe que mesmo uma cura, mesmo um milagre, ele vai ser passageiro nesse mundo terreno infinito. Mas o que você aprende com a eternidade é que se um milagre pontual ele vai passar, o sofrimento pontual também vai passar, porque o sofrimento não é absoluto, o sofrimento não é eterno, ele tem data para acabar, ele tem dia para acabar.
A eternidade é Deus, o absoluto é Deus, a vida eterna é Deus. E assim como as coisas são pontuais nessa existência, o sofrimento também é. Você tira o sofrimento do trono, você tira ele do altar, você tira ele do absoluto, você profana o sofrimento. E agora que você profanou o sofrimento pela consciência da eternidade, você pode sobrepujá-lo e vencê-lo, porque você se empoderou da graça e do poder de Deus. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, acredite, confie, mergulhe nessa eternidade. Você vai perceber que você vai se tornar mais forte e mais resiliente para passar dificuldade nessa vida. E o verdadeiro milagre não é o milagre que te livra, é o milagre que te fortalece. O verdadeiro milagre não é o pão, é quem dá o pão, é o absoluto, é estar do lado de Deus. Porque essa consciência é que faz com que você consiga atravessar as dificuldades da vida e ainda sair em pé do outro lado. Agora, todo esse conceito se aproxima muito do que é a fé, ou pelo menos do que é uma visão aprofundada ou muito legal de se perceber a fé. Porque a fé, ela é um verbo, né? Você já percebe de que a fé não é só uma coisa espirituosférica, ela se realiza de uma forma prática. A fé é considerado fear, né? É um verbo com ação, ela tem força de ação. Então, quando eu digo eu tenho fé nisso, significa que eu me comprometi em fazer algo, né, em relação àquela questão. Agora, a gente sabe que a fé também é a espera das coisas que a gente não enxerga, né? A espera das promessas que Deus fez para nós, a espera dessa salvação e dessa redenção. É confiança nas palavras que Deus nos prometeu, nos projetos que Ele tem para nós. E todas essas coisas estão vinculadas às questões transcendentais e eternas, vida eterna, e às questões também do futuro que Deus vai realizar. Então, nenhuma dessas coisas está no chão, no terreno, no atual circunstância que a gente está vivendo. A fé, então, sempre está lidando com uma transcendência ou com um reino do impossível ou do reino que ainda não aconteceu, um futuro. Né? Aquilo que a gente não vê. Mas ela se manifesta hoje, agindo hoje, nessa confiança transcendental, nessa confiança futura. Então veja só que interessante. O que é viver pela fé? É viver na consciência da transcendência da vida eterna, das promessas de Deus, do futuro, agindo hoje nesta confiança. Então vamos supor que hoje você esteja vivendo uma situação impossível, uma situação difícil, obstáculos tremendos, dificuldade para poder, né, superar o seu dia a dia. Mas se você olhar para a sua circunstância, a sua volta, não há nada que diga que você deva perseverar. Não há nada que diga que você vai vencer. Não há nada que diga que você deve acordar e lutar mais um dia, e trabalhar, e ajudar o próximo, e se desenvolver, e ajudar essa nação. Não há nada que diga. Só há desesperança, só há desilusão, só há, decepção e só há dificuldade. Ninguém se levanta para te dar um auxílio. Enfim, não há esperança naquilo que você olha aqui embaixo. Então você eleva ao cristianismo transcendente a fé nas promessas de redenção, transformação futura, na vida eterna, no absoluto, no Deus que pode todas as coisas, nas promessas. E com essa confiança que você foi buscar acima das nuvens, você volta para o cristianismo terrestre e diz: mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aquele que nem poupou seu próprio filho, antes nos dando, né, na cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Então, meu amigo, não há por que duvidar. Se Deus é Pai, se Deus é Deus, Ele vai nos auxiliar. E ainda que Ele não faça um milagre, Ele ainda continua sendo Deus, porque a minha fé está baseada nas promessas e na vida futura, e não nas circunstâncias terrenas e transitórias. Mas existe algo que eu queria pontuar com vocês. Falar de coisas eternas, de um cristianismo acima das nuvens, que contempla a transcendência, vida eterna, né? Salvação, redenção, Cristo vindo habitar entre nós, símbolos como símbolos do quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Você percebe que falar de coisas tão espirituais envolve um certo nível de simbolismo, de associações, de parábolas, de histórias. Às vezes não parece que Deus está falando verdades eternas através de histórias pontuais?
E algumas pessoas, inclusive Filipe na Bíblia, perguntam, mas pai, Jesus, por que você não fala claramente? Por que você não fala de forma direta? E muitas vezes a gente percebe que em vez de uma forma direta, a gente recebe uma associação. A casa de meu pai tem muitas moradas, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta das ovelhas. Então há muitos símbolos e coisas que Jesus fala que é uma maneira dele traduzir verdades eternas de uma forma que a gente possa compreender no mundo terreno, transitório e passageiro. E muitas pessoas têm dificuldade de entender esses conceitos. Embora, eles sejam falados e praticados à exaustão por Jesus, não necessariamente todo mundo estava compreendendo o que ele queria dizer. E é isso que a gente vai perceber em algumas passagens desse capítulo 6. Vejam só o que acontece. João, no capítulo 6, no verso 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? No 52 diz assim ainda: então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Sim, é verdade que Jesus muitas vezes não falava de forma direta e usava pontos de contato sociais, histórias, plantações, plantios, pão. A coisa era o milagre do pão, era o pão que estava sendo discutido. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, já junta com o maná do deserto, já faz uma associação. E aí a gente pode achar que esse ensino de alguma forma estava sendo confuso. Mas, se a gente perceber os grandes autores que falam sobre falar em público, sobre como a mente funciona, como o ser humano aprendeu a guardar o conhecimento, a gente vai sempre cair naquele ensinamento básico que diz: o ser humano aprende através de histórias e os símbolos são mais fortes do que acontecimentos pontuais. Os mitos, os símbolos, os significados, as analogias, elas atravessam séculos, enquanto uma afirmação, uma argumentação direta, muitas vezes fica datada, fica presa numa época e não fala mais com ninguém depois. E nós guardamos muito uma história, nós nos conectamos com histórias. Então, quando Cristo contava uma parábola, ele não estava dificultando uma história, não estava dificultando o entendimento. Na verdade, estava deixando aquele entendimento mais firme e mais claro. Então, a maneira como Cristo fala é uma maneira que permanece durante gerações, que permanece sendo atuante para todas as necessidades em todas as épocas. Por isso que até hoje nós falamos dela. Então, não é de se considerar que Cristo estava sendo confuso. Na verdade, a maneira como Deus falava, como Cristo falava, na verdade deixava mais claro associações até impossíveis de compreender como transcendente. Mas, sendo sincero, de fato existia uma dificuldade extra em alguns ensinos. E nessa dificuldade existia uma argumentação de Jesus. Por exemplo, quando ele falava com parábolas e os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, por que você fala com parábolas? E ele explica: para que os de dentro compreendam o que eu estou dizendo e os de fora não compreendam. Então, na mesma palavra de Jesus, é possível perceber que ela tem uma espécie de filtro, ela tem uma espécie de barreira de significado que quem está de alguma forma conectado espiritualmente consegue perceber o que Cristo está dizendo e se aprofundar e mergulhar nessa piscina de sabedoria transcendental de Cristo. Quem está muito apegado a questões seculares, transitórias e passageiras, e não está com o coração aberto, espiritualmente falando, para compreender, esse é mais afastado de Cristo. Então ela tem uma espécie de membrana seletiva quando Jesus usa esse simbolismo. Ele aproxima quem está com uma visão mais espiritual e afasta quem está com a visão já fechada para o entendimento de Cristo. Agora, ele traduz essa filtragem no texto através de um entendimento que está em João, no capítulo 6, no verso 37, que diz assim, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. No 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. No 45, vamos lá. Está escrito nos profetas:
todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. 63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e o que iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Preste atenção que a gente está aqui num momento de difícil compreensão, e aí preciso que você fique atento que eu vou me esforçar. Jesus praticamente chamou as pessoas que não estão compreendendo o que ele está dizendo de carnais. E carnais significa muito focado nos seus desejos internos, nos seus egos, nas suas paixões, nas suas necessidades corriqueiras, num cristianismo idólatra que só quer Deus para resolver suas próprias problemas, né? É um Deus só me serve se ele me dá o pão, né? É um cristianismo interesseiro. Ele está dizendo, vocês não conseguem compreender a palavra do Espírito e da vida porque são carnais, porque estão agindo de forma transitória, terrena, a nível do chão. Então aqui já está dizendo, para você compreender o Evangelho, como eu estou passando para vocês, é necessário uma aproximação feita por Deus, através de uma visão espiritual, através de uma consciência espiritual. Por isso que ele vai traduzir isso de uma forma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então você pode até concluir: se os símbolos, as histórias, as analogias, as parábolas são difíceis de compreender para algumas pessoas, e isso é porque elas não estão sendo atraídas pelo Pai, estão vivendo uma carnalidade, não estão tendo aquela mente de Cristo sobre o qual Paulo fala em Coríntios, que traduz as coisas espirituais com a mente espiritual. Se essas pessoas não estão tendo essa consciência espiritual, não estão sendo atraídas pelo Pai para entender com os símbolos, elas entenderiam se Cristo falasse claramente? A lógica diz que não. Porque ainda que eu falei aqui um bocado de coisa com vocês, que Cristo veio para ser sacrificado pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia e que diz que agora nós podemos abrir um novo e vivo caminho pelo seu sangue, pelo qual nós alcançaremos a reconciliação com Deus, que Deus deixará de estar irado conosco e mandará seu Espírito Santo, que vai nos santificar para que a gente possa agir nessa vida em nome de Cristo, mas que isso ainda não é a vida do porvir e que no último dia Deus vai retransformar todas as coisas e vai retransformar nossos corpos para que a gente possa viver uma nova realidade interna, onde não vai haver mais sofrimento nem dor, né? Ele estabeleceu uma igreja para que a gente viva em comunhão, para que um pedaço e um sinal desse reino possa ser aplicado aqui. Tudo isso que eu estou falando, eu joguei de novo um bocado de coisa no teu colo, né? Mas segura aí. Tudo isso que eu estou falando, por mais que seja mais claro do que um símbolo, quem comeu meu pão, quem beber a minha... Quem comeu o meu corpo, ou comeu o pão, ou quem bebeu o cálice, bebeu o meu sangue, ainda que não seja tão simbólico, e eu estou falando da obra de Cristo, Cristo vinha habitar em nós, a nova aliança, tudo, ainda precisa de fé para aceitar. Como é que você vai aceitar que Cristo morreu pelos meus pecados? Que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados? Estou falando claramente, sem nenhum símbolo. Cristo foi lá na cruz, morreu, e aí toda a simbologia em volta disso diz, ele morreu pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É direto, estou aqui mostrando, Cristo morreu pelos meus pecados. Como é que você acredita nisso sem fé? Ainda que a gente diga, existe um novo céu e uma nova terra. Estou falando claramente, Deus vai refazer toda essa realidade, um novo céu e uma nova terra, uma vida eterna. Estou falando claramente, não estou? Precisa de fé para acreditar nisso que eu estou falando? A ciência prova isso? Não. Ainda que se fale claramente, sempre será necessário a fé. Por isso que não é a maneira simbológica que impede a compreensão. É a ausência de uma mente espiritual que impede a compreensão. Entendeu? Porque ainda que eu fale verdades eternas claramente, elas só são aceitas por meio da fé. Felipe, eu estou vendo você falando sobre... Ninguém vai me entender ou ninguém vai compreender o que eu estou dizendo, essas palavras de vida, se o Pai não atrair até mim. E isso me gera uma... Tu está falando comigo, certo? Isso me gera uma compreensão meio complicada, paradoxal. Por quê? Porque nós,
né? Crentes modernistas do moderno que encaixotam as coisas de forma linear, né? Vamos colocar crentes do terreno, né? Do chão, do nível do solo. Nós construímos a fé, nossa religião, com as coisas organizadas através de uma linha do tempo. Então a gente diz o seguinte: o crente, o não crente, está aqui vivendo a vida dele. Aí vem um pregador e diz assim: ouça o evangelho, ouça Jesus, ouça o que ele está dizendo, prega o evangelho para você. Aí você diz assim: rapaz, vou acreditar nesse Jesus. É quando você acredita, aí Deus, né, vai enviar seu Espírito Santo, vai te salvar, e aí que ele vem habitar em você. Aí que você gera a mente espiritual, porque é aí que o Espírito Santo vem habitar em você. E é quando você aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados e o Espírito Santo vai habitar em você, que você começa a discernir as coisas espirituais. Então seria a partir de então que você vai começar a compreender o caminho de Deus para você, a vida de Deus para você, a santidade para você, a partir desse processo. Então, primeiro você é não crente, depois você escuta a palavra, se converte, aí Jesus te reconcilia com o Pai. Tem esse pontinho que eu esqueci, quer dizer, na hora que eu me converto, Deus deixa de ficar irado conosco e se reconcilia conosco, coloca a nossa culpa em Jesus, né? E aí eu posso receber o Espírito e ter a mente espiritual e entender as coisas, certo? Essa é uma lógica que a gente trabalha na linha do chão. Mas você está dizendo aí, Jesus está falando, que eu só posso chegar a ouvir Jesus se o Pai me levar para Jesus. Ora, não é Jesus que me reconcilia com Deus? Então, como é que Deus está sendo meu amigo? Já está reconciliado comigo, porque é ele que está me levando para Jesus. Aí ele vai me levar para Jesus, certo? Certo. E quando ele me levar para Jesus, eu vou entender. Significa que eu já vou ter a mente espiritual, porque foi o Pai que me levou. Então o Espírito veio antes de Cristo na minha vida, para me entender o que Cristo está dizendo. Porque eu só estou entendendo porque o Pai me enviou, e só vou entender se eu tiver o Espírito. Então, no final das contas, vem o Pai, vem o Espírito, depois vem Jesus. E depois você diz que, depois que eu entendo ele cura meus pecados, e ele me reconcilia com Deus e me faz cidadão da eternidade. Aí eu volto a ser amigo de Deus. É uma confusão, porque parece que não tem começo, não tem fim, sabe? Você é atraído por Deus para conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você se reconcilia com Deus, que lhe atraiu para Deus. Então, parece que para a gente entender Deus, precisa que Deus primeiro entenda a gente e leve a gente para a gente poder entender Deus. Tem uma confusão aí, paradoxal, que é difícil de compreender, Felipe. E de fato. Mas veja, primeiro de tudo, nós estamos falando de João, certo? É uma coisa que às vezes eu falo com vocês, em algumas passagens que a gente aborda João, e vocês precisam estar preparados para ouvir João. Porque João, ele é o discípulo amado, o mais próximo de Jesus, e ele recebeu uma revelação muito forte, né? Se a gente considerando ele recebeu ali o Apocalipse, viu umas coisas muito grandes, viu a transfiguração, viu tudo. João tem um jeito de falar de quem atingiu uma transcendência que a gente está só chegando perto, entendeu? Por exemplo, os outros evangelhos começam. Jesus, né, estava andando pelo deserto, encontrou os discípulos e foi lá sofrer a tentação. Já começa com Jesus agindo. O outro já começa com Jesus na manjedoura, né, nascendo. O outro começa com a genealogia de Jesus. Onde foi que João começou o seu evangelho? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Enquanto as outras pessoas colocam Jesus nascendo no tempo, no presente, na linearidade, num momento da Galileia, né? No momento da Judéia, no momento do tempo, do mundo. João diz que antes do mundo existir, Cristo já era. Cristo já era o logo que fez todas as coisas. Então, a perspectiva de João, a eternidade, quando ele fala de Jesus, ele já fala de uma forma eterna. O próprio Apocalipse e outras passagens bíblicas, ele diz que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas na história do mundo existe um momento da crucificação. Mas na eternidade a crucificação já é antes de ser. Quando você lê o capítulo 14 de João, você fica doidinho se você for tentar colocar a sua linearidade. Porque ele diz,
nós amamos a Cristo, e porque nós amamos, ele veio habitar em nós, e por isso fazemos as obras. Já em outro momento ele fala, nós fazemos a obra, por isso Deus vem habitar em nós, e por isso nós amamos a ele. Então, o João, ele não estabelece uma ordem cronológica, ele estabelece um ciclo, onde eu creio porque Deus me enviou, porque Deus mandou a fé, e eu tenho a fé que Deus me enviou, entendeu? Então, não há um começo e um fim. Parece que quando a gente atinge um nível de transcendência, a gente começa a não pensar mais no espaço-tempo de Einstein, no espaço-tempo dessa terra. Quando a gente atinge um ambiente da presença de Deus, as coisas atingem um nível de eternidade onde o começo e fim passam a não fazer tanto sentido. E por isso que às vezes os ensinos se tornam até mais complexos e difíceis, e você começa a pensar, para que eu compreenda Deus, é preciso que eu tenha tido um encontro com Deus. E como é que eu vou ter um encontro com Deus se eu não compreendo a Deus? Mas tudo isso acontece ao mesmo tempo. A fé me é recebida como um dom para que eu possa crer no Deus, para que Deus possa me enviar a fé. Então, a transcendência é muito difícil de entender. Por isso que existe muitas dessas analogias e muitas dessas comparações. E o que eu posso dizer para você é aproveite a viagem, em vez de ficar se debatendo com as ideias. Aproveite a viagem, aproveite os ciclos, entenda como der para entender e vai vivendo que Deus vai te explicando no passar do tempo. Mas eu queria citar o verso 45 de novo, porque ele dá uma espécie de caminho excelente para nós. Diz assim, ó: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. E o que você está aqui compreendendo? É de que ouvir o Pai, aprender do Pai, é ser atraído para Cristo, certo? A gente sabe que nem todo mundo consegue ouvir Deus de forma audível, nem sentir no coração, nem tudo assim, né? As pessoas geralmente têm dificuldade de ouvir a Deus, principalmente se ainda não são crentes, não são convertidos e não têm um relacionamento de intimidade. Mas a gente sabe também que as palavras de Cristo, as palavras de salvação, as palavras eternas estão escritas na Bíblia. Então, quando diz assim, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim, e Paulo chega a dizer também de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, um excelente caminho para ser levado até Jesus é ouvir as suas palavras, é estar aberto ao seu coração para ouvir as palavras de Cristo, a ler a palavra de Deus, a compreender sua revelação durante, as épocas e os momentos. Então, se eu buscar mergulhar nessas palavras de santidade eternas, santas de Deus, que foram deixadas para nós, isso vai me aproximar de Deus e vai me aproximar de Cristo, porque ambos são a mesma pessoa do mistério da Trindade. Então, toda vez que eu escuto as palavras de Deus, eu escuto as palavras de Cristo, eu estou me aproximando de Deus, estou me aproximando de Cristo. Se eu escuto as palavras de Deus, eu estou me aproximando de Cristo porque Cristo é Deus. Então, há uma aproximação quando eu me aproximo da palavra de Deus. Então, quer um caminho excelente? Quer um caminho de descoberta excelente? Comece a se aprofundar na palavra de Deus. Agora, existe uma outra forma da gente perceber essa dificuldade das pessoas de compreender os símbolos que Jesus estava colocando, das associações eternas que ele estava falando desse evangelho transcendente. E essa chavezinha que eu vou virar aqui agora torna uma outra maneira de entender, bem mais simples, que você vai se conectar comigo melhor. Veja só o que diz João no capítulo 6, no verso 60. Pense num capítulo longo, né? Vai até os 70 e tanto. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja que a questão pode ser mais simples do que a gente está pensando. Por quê? Se lembra que eu falei que se você continuar recebendo o pão, não importa se o pregador diz A ou se diz B, que o povo diz amém, o que está acontecendo? De todas as formas como esse povo argumentou com Jesus, Jesus não deu o pão de novo. E quando você se relaciona com Deus esperando o pão e o pão não vem, as argumentações de Jesus começam a ficar difíceis, começam a ficar confusas, começam a dizer que não estou entendendo bem. Muitas vezes, não é que está difícil,
é que a sua expectativa de um Deus milagreiro que funciona para resolver os seus problemas não foi satisfeita. E se você não encontrou o Deus que você queria ter encontrado em Jesus, você vai procurar outro. Vai procurar na sua idolatria fazer um Deus segundo o seu coração. Então também é preciso entender que a confusão que eu digo que eu estou sentindo, que a dureza que eu digo que estou sentindo, é muito mais de não conseguir transformar Deus no que eu queria que ele fosse, do que realmente não entender o que Jesus está dizendo. Porque o que acontece muitas vezes é, as pessoas entendem o que Deus disse, só não concordam com o que ele disse. E diz, se Deus é assim, não acredito nesse Deus. O distanciamento faz parte de uma não conformidade com a revelação que ele se deparou. Agora, o mais interessante não é as pessoas irem embora. Porque isso a gente que vive muito tempo em igreja já viu isso diversas vezes. Pessoas indo embora da igreja, pessoas indo embora do evangelho, pessoas dizendo que não são mais crentes. Isso aí a gente fichinha, né? É dia a dia. Então a gente vê pessoas indo embora. Talvez seja até um pouco impressionante, porque elas foram embora diante de Jesus, né? Até hoje a gente diria, eu queria estar lá na frente de Jesus para ouvir ele, e as pessoas tinham esse privilégio e acabavam indo embora. Já pensou, algumas outras até diriam, só, se o pessoal foi embora com Jesus falando, avalie eu, que sou um pregador de esquina, né? Mas, das coisas interessantes é o fato desse texto todo, preste atenção nisso, de que Jesus deixou o povo ir. E isso é uma crise que a gente tem com a nossa sociedade atual, que a gente vive numa época de mimar muitas pessoas, de ficar cuidando delas, passar a mão na cabeça e ficar insistindo, venha, 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 você é importante. Não, mas a gente dá um jeito, vamos falar assim para não magoar, vamos falar assado para não machucar, e vamos ter cuidado, e junta o povo, e venha pessoal, a gente chama vocês. E a gente fica com aquele evangelho meio mimado, né? De passar a mão, de ficar aproximando, de ficar chamando. E às vezes, o que a gente percebe em Cristo é de que não vale a pena insistir em pessoas que não estão conectadas com o Pai, porque elas não vão entender. Se tiver que sair, é melhor que saia. Jesus não fica prendendo as pessoas, ele espera conexões verdadeiras e não conexões religiosas. A religião quer prender, a religião quer doutrinar, a religião quer dizer, fica aqui dentro, não saia, faça aqui, faça nosso evento. A religião, ela precisa das pessoas e prende as pessoas. Mas Jesus, ele deixa ir. Ele não se incomoda se você vai. Ele permite que você vá embora. E esse processo, às vezes, é um processo mais saudável, que gera uma filtragem, que a gente às vezes diz. O que é uma filtragem, Felipe? É que, às vezes, você está com uma igreja cristã brasileira, inchada de gente que não deveria estar lá dentro. Mas a religião, a cultura, a tradição, botou um bocado de gente lá dentro que não quer estar lá dentro. Já deveria ter saído, mas a gente prende. Os pais prendem os filhos, né? Os filhos prendem os pais. E as pessoas são presas pelos líderes, são presas pelos métodos, pelas ameaças. E de repente boa parte do quem está lá, enchendo linguiça, está lá sem espiritualidade, está lá sem verdade, está lá sem transcendência, está lá sem compreender, está lá sem ser atraída pelo Pai. Às vezes deixar ir vai fazer com que quem ficou fique mais forte, dê mais atenção para quem é importante para a fé. E que essa pessoa, às vezes, que é a semente certa no solo certo, multiplica 30, 40, 60 por 1. Torna o evangelho mais verdadeiro, torna a igreja com mais identidade de Cristo. Cristo deixaria ir. Às vezes a gente tem que aprender a dizer assim, pais, deixem seus filhos irem. A gente poder aprender a dizer, influenciadores, perca seguidores, deixe eles irem. Né? Igreja, deixa as pessoas deixarem de ser membros, deixa elas saírem da sua igreja, né? Então a gente precisa aprender a exercer essa filtragem na vida e deixar ir, porque se o Pai não estiver atraindo, fica sem propósito essa prisão. Mas lá naquela época Jesus deixou ir, mas alguns ficaram, os 12. Veja só o que aconteceu em João 6, no verso 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna.
Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha, nós falamos aqui que é necessário uma experiência para você compreender a Deus. É necessário ser atraído pelo Pai. É preciso, sabe, ter uma mente espiritual, compreender Cristo de uma maneira profunda para de fato você ser um seguidor dele, para de fato você compreender a profundidade e a transcendência do Evangelho. Agora, vamos supor que 12 pessoas, normalmente 11, né? Você sabe que um é o Judas, tiveram essa experiência, tiveram essa profundidade, tiveram esse atrair pelo Pai, tiveram essa conexão profunda. Quando Jesus pergunta, e vocês não querem ir embora? Essas pessoas que tiveram essa experiência, elas podem responder outra coisa a não ser, Senhor, mas para onde iremos? Uma vez que você tem a ilusão da realidade rasgada e você vê a transcendência, você tem a compreensão da eternidade. Quando você volta a enxergar as opções dessa vida sem Cristo, praticamente você se sente sem opção de caminho. Você diz, existe outro lugar além de Cristo? Existe outra pessoa que tem a palavra da vida eterna? Existe outro caminho que eu possa me reconciliar com Deus? A profundidade da consciência da transcendência me faz agora enxergar que eu não tenho mais opções na vida, porque elas não é porque eu não quero escolher por os outros, é porque não existem outras escolhas. A consciência da verdade me tira a própria opção de escolher por outros caminhos, porque agora que eu vejo a verdade, só Cristo tem a solução, só Cristo é o caminho. O poder da transcendência é me levar para esse lugar onde eu consigo me despir das ilusões da vida e encontrar a verdade de que só Jesus Cristo salva. Agora, segundo Pedro, no capítulo 1, no verso 16, eu quero ler um texto de Pedro falando sobre a transfiguração, para você ver como essa compreensão da transcendência do céu e da eternidade causa uma transformação da visão de vida. Segundo Pedro 1,16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado, a quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Você já imaginou o que é ter tido essa experiência de ver Cristo glorificado, a voz de Deus falando, a realidade rasgada na sua frente e depois dizer, não, Cristo, estou indo porque você não me deu pão, porque o outro ali está falando que tem uma religião melhor? Tem hora que não dá mais para você duvidar. Você já chegou num ponto de conhecimento que a coisa se tornou o fundamento da existência. E o que isso é importante para nós? Aí fora no mundo, você vai ver que há milhões de livros na livraria, milhões de livros na biblioteca, milhões de vídeos no YouTube. Há um misticismo gigante correndo na sociedade, gente dizendo que tem soluções para tudo, gente falando de realidades espiritosféricas de todo jeito, de toda maneira, de toda fórmula que te tem para te oferecer não existe aí fora. Os caminhos que te oferecem aí fora são gigantes, são enormes, são múltiplos, são infinitos. E existem poderes que estão interessados em dizer que o cristianismo é uma ideia, apenas uma ideia. Uma ideia que aconteceu lá atrás, como tantas outras ideias. E se o cristianismo é apenas um argumento, uma ideia religiosa, ele pode ser destruído. Ele pode ser suplantado por outras ideias melhores. Eu posso criar uma religião amanhã, eu posso criar uma ideologia política amanhã, eu posso criar uma maneira de viver amanhã que suplanta a natureza humana, que suplanta o Salvador, que suplanta a revelação, porque a revelação é apenas uma ideia. Se eu criar uma ideia diferente, passa a valer a ideia diferente, porque a ideia diferente é a realidade. Então, se eu rebaixar o cristianismo a uma escolha, a uma ideia, a uma opção de vida, segue-se que todas as outras viram verdadeiras e você pode até suplantar o cristianismo com outras ideias mais legais para esse momento de 2022.
Mas, para aqueles que tiveram a consciência da eternidade, a consciência do Cristo eterno, da vida eterna, da transcendência, em vez, preste atenção nisso, de você voltar para essa terra e querer combater as falsas visões, combater fulano que está com aquela ideologia errada ou não, na verdade o que vai acontecer é você ter uma paz de espírito tão grande, mas tão grande, porque você vai entender uma coisa. As fábulas estão multiplicadas por aí, que nem Pedro falou. Mas nós conhecemos a verdade. E quem conhece a verdade sabe que a verdade não está sustentada em argumento. A verdade não está sustentada em tentar vencer um debate. A verdade não está sustentada em eu tentar convencer que a sua religião é melhor que a minha. Quando você conhece que é o absoluto Deus que sustenta todas as coisas, você diz, rapaz, a sua ideia de religião aí não vai destruir todas as coisas, porque é Deus que sustenta todas as coisas. A sua ideia de como o ser humano é, como ele deve deixar de ser, como é que se deve chamar ele, como é que não deve chamar, isso aí é só uma ideia. Mas a realidade é sustentada pelo absoluto, e as palavras do absoluto estão aqui conosco. Então, em vez de você virar aquele crente raivoso, defensor da fé, com raiva de que vão acabar com o evangelho vai morrer, a consciência da transcendência, ela traz uma paz. Pode falar aí contra o evangelho, pode falar contra, pode tentar destruir, pode dizer que o evangelho morreu, que Deus não existe, pode falar. Meu irmão, você não consegue destruir Deus com argumento. Porque a sua própria vida, quem está dando para tu falar é Deus. Essa paz transcendental, e eu estou chegando aqui ao final da nossa palavra, é que eu queria que você tivesse. Mas isso você precisa ser atraído pelo Pai, você precisa se aprofundar na palavra de Deus, você precisa ter suas experiências com Deus e começar a viver um pouco acima dessa terra, vivendo com Cristo habitando em você e indo nessa terra enviado por Cristo. E ter sua própria cota de montes de transfiguração para poder contar. Mas eu quero que você chegue nesse ponto. Meu desejo é esse, minha inspiração para você é essa. E que Deus abençoe você profundamente para que essa paz que excede todo entendimento se manifeste na sua vida. Quando vier as confusões, as brigas, as ideologias, você diz, pode falar. Você não vai mudar mesmo. A realidade é o que ela é. E eu estou tranquilo com o Deus que eu encontrei, que é absoluto, é transcendental e é eterno, mas nos ama tanto que se manifestou e fez carne e habita entre nós. Uma boa semana para você, até o próximo vídeo. E antes de eu ir embora, eu queria dar a oportunidade para você me abençoar com uma oferta, como um recurso financeiro. Hoje eu recebo todos os meus recursos vindo do YouTube. E essas ofertas que as pessoas me dão, de bom grado, de coração, de liberalidade, o valor que você quiser dar, ajuda muito a complementar a minha renda. E eu me sinto mais confortável, mais tranquilo para ir atrás de construir esses conceitos para você. Então, se essa palavra te abençoou, se você se sente grato, e se você tem condições, se você deseja dar alguma oferta, eu vou deixar o meu Pix para vocês. É pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. E quando você fizer essa oferta, esse valor que você quiser enviar, muitas vezes pelo Pix você pode fazer uma mensagem. Eu queria que você sempre mandasse uma mensagem junto com a oferta, que eu percebo o que está no seu coração ao fazer essa oferta, né? Eu quero agradecer pelas palavras, foi muito importante para mim, foi num momento especial para mim, então eu gosto de saber essas palavras que vocês têm enviado, tá ok? No mais, curta, né, o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Nós estamos também com alguns cortes que a gente coloca no canal de clips, Felipe Seabra Clips. Estamos no Spotify, estamos no TikTok, eu tô lá no Instagram como Felipe Seabra 75, de alguma forma você vai me achar, tá certo? Eu não tô no Facebook nem em outras mídias. TikTok, Instagram, Spotify e YouTube, tá certo? No mais, que Deus abençoe vocês. Até mais.